Ministério do Turismo e Instituto Algar apresentam Ideias Incontidas Ano 7. Esse projeto é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Algar, em parceria com a Associação Desenvolvendo Vida e Missão, Advém, Creches Comunitárias Associadas de Uberlândia, CCAU, e Programa Transforma, uma realização da Companhia Cultural Encantar e Governo Federal. Prefácio. Após 2 anos de distanciamento social devido à Covid-19, quando a ausência de convívio ditou a vida de muitos de nós, esta edição marca um retorno aos encontros presenciais dos autores deste livro. Ainda munidos de máscaras e seguindo protocolos de segurança por alguns meses, todos nós adentramos num processo criativo, onde visitamos autores, temáticas e gêneros através de brincadeiras, contações de histórias, apreciações de obras de arte e canções. Estiveram conosco autores como Paulo Leminski, Fernando Pessoa, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Suzy Lee, Lígia Fagundes Telles, Marina Colasanti, entre outros, além da presença física de Cleusa Bernardes, e todos eles povoaram um imaginário que se reflete nas próximas páginas. É entre palavras e formas que se expressam sentimentos talvez difíceis de se dizer de outro jeito. A ausência de convívio dos participantes durante a pandemia vivenciada de 2020 a 2022 traz à tona questões como o medo, o abandono e a violência. Muitas vezes encontramos no espaço da escrita uma possibilidade de resposta ou de questionamento que os autores desta edição expressaram em diálogo com afetos, sonhos e o direito de apenas ser criança. A seguir, nos deparamos com obras, poemas, narrativas, microcontos, ilustrações que refletem este momento peculiar de voltarmos a nos encontrar depois de tanto tempo sozinhos e o desafio de ultrapassar a individualidade resultante disso. Tudo a seu oposto. Tudo há seu oposto, a esquerda e a direita, o gosto e o desgosto, a alegria e a tristeza. Mas eis a questão. Mas qual devo escolher então? Verdade ou mentira? Texto ou poesia? Decidir ou não decidir? É difícil descobrir, mas num piscar de olhos você aparece cheio de esperança. Mas claro, tudo era uma lembrança. Maria Clara de Oliveira Ramos. Dançar ou pintar? Era uma vez uma garota que gostava de fazer artes, como se fosse o próprio Picasso, e a garota se chamava Lara. A Lara gostava de pintar vários quadros. Aí ela foi para um concurso de artes. Chegando lá, ela viu um palhaço dançando balé, um elefante dançando rap, uma professora bruxa que dançava balé e rap. Aí a Lara percebeu que estava com feitiço de dança. Aí ela percebeu que estava atrasada. Aí ela decidiu que gostava de dançar e pintar quadros. Mas o concurso de artes nunca existiu. Ela foi para casa e pensou se ela gostava mais de dançar ou pintar. Aí a avó dela disse: "Os dois, minha querida." Yasmin Vitória Souza Cali. As decisões. O que você escolheu, a vida ou a morte? O que você prefere, macarrão ou peixe? O que você quer, solidão ou tristeza? Sabia que a vida tem um montão de decisões? Quem criou esse poema tem decisão. Tauane Silva Farias. As escolhas. Eu escolho ir pra praia. Eu escolho ir à sorveteria. Eu escolho ir ao cinema. Eu escolho ir ao parque. Eu escolho ir ao clube. Eu escolho ir ao shopping. Eu escolho viajar. E não escolho ficar em casa, e não escolho ficar na escola, e não escolho ficar no CCAU, mas escolho dormir na chuva. Bem mais relaxante. Eu prefiro o frio do que o calor, porque você pode tomar chocolate quente com cookies fresquinhos. Larissa de Freitas Nogueira. Eu gosto de tomar banho. Eu ganho muito brinquedo. O meu gato me arranha. Eu tenho um cachorro. Eu venho de uma cidade distante. Eu vou no engenho. Eu vi um ninho. Eu vou caminhar. Eu vou ver meu amiguinho. Eu sonhei. O nhonho é muito legal. Eu gostei do nome Tonho. Eu vou viajar em junho. Meu punho está saudável. Eu fiz um rascunho.
Maria Alice Rodrigues Pedrosa. Minha vida. Tenho que ir para a escola. Amanhã tenho que ir para a escola. Brincarei de carimbada, colocarei minha mão na bola. Desclassificada eu serei. Estarei como bobinho, ficarei com vergonha. Gostaria que o tempo passasse. Ora, colabora comigo. Ir embora eu quero. Já esse poder não tenho. KKKKKK, na verdade não tenho nenhum. Levarei minha irmã para casa, mas eu tenho que ir para outra escola. Nem quero não, hein? Oh, Glória, hoje vou sair mais cedo. Pelo menos vou chegar em casa mais cedo. Quero tomar um banho quando chegar em casa, rapidamente irei para a minha cama, só sairei de lá quando a janta estiver pronta. Também para deitar e dormir. O universo me espera amanhã. Vamos fazer o mesmo processo de sempre. Walter, meu amigo, foi em casa. Xadrez nós jogamos. Yasmin ficou com inveja. Zi, foi embora e eu dormi. Maria Eduarda Santos Coelho. Eu gosto de chocolate, eu gosto de açaí, eu gosto de morango, eu gosto de sair. Eu não gosto de lavar casa, eu não gosto de escola, eu não gosto de estudar, eu não gosto de jogar bola. Eu gosto de café, eu gosto de música, eu gosto de cantar, eu gosto de brincar. Eu não gosto de tirar foto, eu não gosto de peteca, eu não gosto de irmão, eu não gosto de ler. Maria Alice Martins Rosa. Ou é isso ou é aquilo. Eu calço chinelo ou tênis? Tênis da Nike ou da Puma? Eu vou jogar bola ou tênis? Bala ou chiclete? É muito difícil escolher. Vou viajar para França ou Espanha? Vou jogar Roblox ou realidade virtual? Vou plantar uma bananeira ou vou torcer para o Liverpool ou para o Real Madrid? Vou torcer para o Messi ou o CR7? Iago Costa Santana. De camisa de futebol ou basquete? De basquete ou futebol? De baixo para cima, de cima para baixo, de tênis para o chinelo. Ventilador ou ar-condicionado? Ai, que escolha difícil. Ou isso ou aquilo. Vaca ou cavalo? Cachorro ou gato? Laranja ou manga? Morango ou uva? Dinossauro ou dragão? Doce ou salgado? Chocolate ou bolo? Óculos ou óculos escuros? Adidas ou Nike? Carro ou moto? Bicicleta ou skate? Calça ou shorts? Ai, eu vou jogar. Otávio Henrique Souza Costa. As viagens. Você vai viajar? Vamos pensar para onde você irá. Tem muitas opções. Vai para Lima, no Peru, ou vai para um iglu? Você vai para a Austrália ou você vai para a Itália? Você tem opções. Você vai ver vulcões? Vai tocar um violão lá em Milão? Isaac Cardoso Neves. Viajar é bom. Viajar é muito bom. Nós acordamos cedo, o melhor é ver o sol nascer. Eu estava viajando para São Paulo e foi muito legal. E eu fui na praia, eu fiz castelo de areia, andei de lancha e até que apareceu um tubarão. Todo mundo gritou. Daniel Juan Cândido Mendes. Poema. Fui para a Austrália para ver a muralha e ver todas as praias e todas as fornalhas. E pegar as areias das praias, e jantar nas beiras das praias, e ver os guarda-sóis, e levar a areia da praia. E finaliza a viagem da Austrália. Cauã Gorito dos Santos Gomes. Viajar é uma alegria. Viajar é uma alegria, ficar lá a cada dia, em um lugar diferente e bonito, ou talvez esquisito. Por isso, viajar é uma alegria, mas viajar é melhor ainda junto com sua família e conhecer coisas novas e coisas muito vivas. E essas viagens se tornam lembranças, e essas lembranças sempre estarão em minha mente. Mike Messias Dantas. Viajando pelo mundo, ganho um sentimento profundo, nem que por um segundo. Num silêncio afastado, em um lugarzinho apertado, um sentimento acorda por uma janela de um carro. Cheio de felicidade, ganhando grandes amizades em um lugar tão reluzente que mexe com a nossa mente, tentando nos mostrar uma forma nova de olhar. Vitor Hugo Oscar Silva. Uma viagem à praia. Eu já viajei à praia uma vez, um lugar tão bonito,
Como nadar em um mar tão fresquinho com tantos peixes lindinhos? Vou tomar uma água de coco, isso me ajuda a refrescar um pouco, ou tomar um picolé de morango. Uma coisa muito boa é brincar na areia, fazendo castelinho de areia ou fazer com areia uma linda sereia. Christian de Melo Franco. Sereia. Tem a cauda mais bela, azul como o mar. Usa uma escova amarela enquanto sente o ar. A imaginar seu amor chegar, pra dela cuidar e aproveitar. Passam-se dias, segundos, vários minutos. Estou em um mar sem fundo, à procura de algo para me fazer sorrir, caçando o que agora me faça sentir. Gabriela Evelyn dos Santos. Em um mar muito agitado mora um monstro muito malvado. Ele mora em uma casa embaixo do mar, mas para ele é conhecida como lar. As pessoas às vezes se assustam, que dá até um aperto no coração. Por ele ser grande, parece que ele é mau, mas na verdade ele é bem legal. E quando ele vai assistir televisão, ele chama os seus amigãozão. Cauane de Souza Silva Arantes. Aquela grande baleia branca chamada Moby Dick. Bom, então vamos à caçada. Temos uma aventura para começar. Cada dia passando de cada vez, sinto e suplico. Cada vez mais perto de achar Moby Dick. Diário de bordo, nós estamos há 28 dias ao mar. Acho que vamos conseguir a capturar. Então, se passaram mais de 100 dias ao mar e nada de a capturar. Finalmente conseguimos a encontrar. Tatará! Vamos lá. Grande e maldita baleia branca. Quase morremos tentando a caçar. Hoje voltaremos ao mar mais uma vez, desde 2 anos atrás. Independente do que aconteça, nós vamos a matar. Juro que não vamos perder ninguém. Da última vez, eu quase morri e meus amigos quase perdi. Camille, a minha capitã, uma das mais lindas e respeitadas de todos os mares, graças a ela eu sobrevivi. Logo descobri que por ela eu sou apaixonado, e ela por mim. Mais uma motivação para eu conseguir a caçar. Na verdade, eu nunca pensei que retornaria ao mar outra vez após aquele dia. O meu barco Black Dragon, apelidado como Cleitinho, foi ao mar naquele dia. Piratas foram contratados para nos ajudar, porém, eu acho que eles não vão ajudar. Quando chegamos lá, eles foram os primeiros a serem atacados pela Moby Dick. Rompendo o casco do nosso barco, aquela maldita baleia nos derrubou, mas isso não nos impedirá de a matar. Só precisávamos ir para os barcos menores. Então, que a verdadeira batalha comece. Todos da tripulação atiraram um arpão naquela maldita baleia branca e traiçoeira. Última chance de a capturar, apareceu amarrando e a enrolando. Vencemos finalmente aquela maldita baleia, a Moby Dick. Wendy, a minha irmã, morreu no meio disso tudo. Choro. Xande, meu pai, eu finalmente voltei para casa. E o Sam, meu primeiro barco, eu o reconstruí e decorei com os ossos daquela baleia branca maldita. Zarpando para minha ilha natal com a minha esposa Camille e minha família. Rafael Mendes Silva. Meu assassino não tem seu olho esquerdo e usa um tampão. Navega um barco pirata de brinquedo e vende poções de tortura. Mora numa casa escura onde houve meu assassinato. Usa bengala e manca. Tem um gato e um cachorro e tem mais de 2 metros de altura numa casa de cera e trabalha num clube. Eduardo Machado Campos. O afogamento. Era uma vez uma mulher que estava na estrada, viajando para a praia pela primeira vez, e ela estava muito animada, mas ao mesmo tempo estava com medo, pois ela não sabia nadar, mas ela estava indo com os filhos e com o marido. Eles chegaram ao hotel de Porto Seguro e foram em um restaurante chamado de Porto Alegre. E quando eles acabaram de comer, eles foram com os amigos para a praia. Todos sentaram e foram passar protetor solar. A mulher entrou no mar sozinha e as ondas estavam muito grandes e fortes e ela não aguentou e se afogou. Então, o marido dela foi procurar ela e achou,
Mas as ondas estavam muito fortes e ele teve que chamar um salva-vidas e eles pegaram ela e ela estava desmaiada. Eles levaram ela para a areia e ele fez respiração boca a boca e ela acordou. Débora Alves Torres. Pânico em escola. Em um dia muito lindo, com flores florescendo, quando de repente sereias misteriosas aparecem na escola. Todo mundo fica em pânico, sem saber o que fazer. Foram policiais, bombeiros, generais e exércitos, todos para aquela escola. E do nada, passam as meninas tirando fantasias para o teatro de sereias. E a Anitta não faz nada. Ana Isa Dias Rodrigues. Viajo pelo céu, céu azul igual mar, mar bonito de se ver. Vejo uma bela moça parecida com você, viajando pelo mar para os peixes verem. Vi um belo golfinho viajando sem parar. Stephanie Mariana Nascimento Pereira. Poema. Viajar, sentir a brisa do mar, se alegrar e amar e um momento para se desestressar. Conhecer novas pessoas, novas amizades, se emocionar com as paisagens, se sentir leve, plena, nos certificar que estaremos bem felizes ali naquele momento. A melhor parte é sentir falta daqueles abraços gostosos da nossa família e chegar em casa, se sentir bem e realizada. Beatriz Rissati Murigi. Viagem para a praia, o mar, a brisa do vento, o som das águas que acalma e as conchas que enfeitam a beira do mar. A água cristalina, as crianças que brincam com alegria, fazendo castelos de areia, todos se divertindo, curtindo a linda paisagem. Lembranças que jamais serão esquecidas. Emanuele Fernandes. O dia é melhor do que a noite. O dia. No dia, você pode brincar. Na noite, você pode brilhar. No dia, você pode falar. Na noite, você só pode sussurrar. Uma pessoa não gosta de queijo, mas gosta de fazer desejos. À noite você ama. No dia ruim, você desama. Giovana Rosa Faria. Agora a noite vem e nem tudo vai bem. A sua luz já desapareceu e todo o acontecimento se recorreu. Talvez um sequestro, talvez seja até o maestro, mas nada ainda é concreto. E assim agora, já sonolentas, as pessoas deixam de ser atentas. Agora distraídas, se esquecem da sua ida e apenas esperam a sua vinda. Com a incerteza de sua volta, alguns se revoltam e outros nem se importam. Aos poucos ele vem e as pessoas recordam de novo, vem sua intensidade. E os que não se importavam agora se despertam com a sua luz e acordam. Mariana Ferreira Cândido. No universo, entre estrelas, já fui no Jaraguá, já fui no Rio de Janeiro, lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, lá em outros planetas com aliens, lá nos países com coisas de montão e conheci pessoas. Lá nos planetas tem aliens de várias formas, de 3 braços, de 2 cabeças e de cores diversas. Ian Miguel Martins dos Santos. A vida das constelações. A lua brilha a noite toda, chamando as estrelas para a festa, fazendo as constelações belas, bonitas e perfeitas. Enquanto a festa acontece, vai se formando a ursa maior e todo mundo brinca, eles madrugaram. Na hora do jantar, comem meteoritos e de sobremesa pudim de luz. Comeram pipoca e viram filme, tomando Fanta alienígena. A lua procurava as estrelas para colocá-las para dormir, abraçadas com a ursa menor e um cobertor de nuvem. Mas as estrelas foram para a geladeira comer mais pudim de luz. Texto coletivo, turma 2, manhã, CCAU. A lua e as estrelas.
A lua brilhando no céu à noite, escura a lua iluminando a noite, com sua beleza encantadora. As estrelas sempre estão com a lua. As estrelas sonham em ser igual à lua. A lua refletindo na água, sendo a mais bela da noite, iluminando o céu com seu brilho, ela se sente meio sozinha, por somente ela estar brilhando no céu junto às estrelas. Ana Rita da Silva Medeiros. A estrela. A estrela lá no céu brilha, brilha sem parar. Às vezes ela não aparece, mas quando volta não para de brilhar. Bonita ela é e sempre será. Quando eu a vejo e fico feliz e espero que continue a me animar. Com o seu brilho ela se destaca. Parece que ela é a única, pois faz ela ser mais admirada. Dormi várias vezes olhando para ela. Às vezes porque estava triste. Outras eu sonhava que brilhava igual a ela. Essa noite fui olhar no céu e ela não estava lá. Então decidi esperar para ver se ela aparecia, mas ela não apareceu por lá. Fiquei um pouco triste, pois estava feliz quando a via. Ela me fazia tão bem que eu até sorria. Gostaria de ver ela hoje, pois estou meio mal, porque não a vi há 3 semanas e é ela que faz meu dia ficar legal. Hoje acordei um pouco melhor. Eu até fui dar uma volta, que estava até cheia de suor. Ia até fazer umas compras, mas minhas amigas estão ocupadas e eu não queria ir sozinha, então decidi ficar em casa. Joguei bola no parque com um amigo. Me sinto melhor com ele e me senti melhor por isso. Karaokê também cantamos. Foi uma noite cheia de cantoria. Fiquei muito feliz. Foi uma noite maravilhosa. Levantamos e fomos embora, pois já tinha dado a hora. Estávamos muito cansados, mas não tínhamos nos alimentado. Meu amigo me levou para jantar. Era um lugar incrível, mas quando descemos do carro, fiquei impressionada. Nunca achei que iria ver ela de novo. Fiquei bem contente e que dei um sorriso que até mostrou os dentes. O meu amigo perguntou o que havia acontecido e o porquê eu tinha sorrido. Peguei na mão dele e disse que era coisa minha. Não quis contar para ele, pois achei que eram coisas pessoais minhas. Quando acabamos de jantar, ele me levou para casa. Eu agradeci a ele por ter ficado comigo hoje. Roubei um beijo dele e ele deu um sorriso. E nos despedimos e ele foi para sua casa. Sentei na minha cama e pensei no nosso beijo. Parecia ser um sonho, pois ele me tratava como uma dama. Tentei dormir e sonhei com ele. Então eu acordei e comecei a pensar nele. Um dia desses pensei que isso tudo era coisa da estrela, pois quando ela aparece, tudo de bom acontece. Voltei a dormir e no dia seguinte fui na casa dele. Chamei ele para conversar e falei que queria ficar com ele. Waffle nós comemos e aproveitamos para conversar. E ele disse que não queria ser só meu amigo, que ele também gostava de mim e quer namorar. Xadrez a gente jogou e ele começou a me olhar. E ele me beijou e me pediu para a gente começar a namorar. Yoga fui fazer e recebi uma mensagem dele, falando que estava me esperando para podermos almoçar. Zoológico a gente foi depois que almoçamos. Ele disse que me amava e depois de um tempo nos casamos. Cauane de Souza Silva Arantes. Na calada da noite escura, em uma belíssima floresta, após o fechar das rosas e a ida dos animais para suas tocas. Ao aparecer da linda lua, ventos frios começam a surgir, o silêncio começa a se expandir e as folhas das árvores começam a se bater. Neste momento surge dos últimos raios de sol uma forma de vida surpreendente, capaz de tornar um ambiente insalubre no paraíso. Esse ser é caridoso e um escudo para a floresta. Nessa floresta, humanos não entram, pois esse ser jogou uma maldição tremenda a todas as pessoas que cobiçaram seu coração, pois ele é a vida da floresta. Sem ele o sol não nasce mais, o medo se estende, a terra se torna infértil e a vida ali perece. Somente a pessoa de coração puro conseguiria entrar ali. E sim, isso já aconteceu. A floresta tinha morrido, mas reestabeleceram seu coração e após isso, a floresta sorriu e uma gigante magia se estabeleceu lá.
fazendo com que a floresta se tornasse invisível aos olhos humanos, e que em um dia uma garota de longos cabelos e olhos escuros entrasse na floresta para se tornar a vida da floresta também. Bom, enquanto isso, Tefiti protege a floresta sozinha. Rayane Borges Freitas de Oliveira. A cor que morreu. O mundo que era bonito de cor, lindo, maravilhoso, e todo mundo amava a cor do mundo. E um dia uma árvore ficou seca, e todo mundo ficou preocupado com a árvore. E nem dormiram de preocupação, e no outro dia a árvore melhorou. Um pouco, mas ela ainda estava ruim. Eles ficaram chateados por causa da árvore. Chamaram um homem, e esse homem estava vendo o que estava havendo com ela. E então investigou a árvore e falou que o mundo estava doente, e que o mundo ficou sem cor de vez. Todo mundo estava triste. Larissa de Freitas Nogueira. Mataram a mãe natureza? Ou é só mais uma hipocrisia? Onde está? Onde está a dona das coisas belas? Onde está a cuidadora da fauna e flora? Onde estará a fonte de vidas eternas? Onde você está, o mundo por ti implora. Eu sei que o mundo não parece de ti precisar. Eu sei que por nossa culpa estamos indo à amargura. Eu sei que tudo que você criou nós queremos estragar. Eu infelizmente descobri por que temos uma vida dura. Sinto muito se estragamos nossa pureza. Sinto muito se parece ter morrido respeito. Sinto muito se acabamos com a única natural beleza. Sinto demais se fizemos você pensar que fez um serviço mal feito. Não nos julgue. Não nos julgue pela sua audácia. Não nos julgue se formos sofrer depois. Não nos julgue por nossa hipocrisia. Não pense em vingança. A culpa não é de vós sois. O que aconteceu? Onde estará nosso coração? Eu sei que te decepcionamos. Sinto muito pela poluição. Não nos julgue. Somos humanos. Rayane Borges Freitas Oliveira. O que é belo? Em um pequeno supermercado no litoral de São Paulo, era um belo dia rotineiro na cidade. Porém, em um momento, uma mulher muito bonita entra no supermercado para fazer suas compras. E ela, por sua beleza, já estava cercada de olhares maldosos vindo de homens desconhecidos. Em todo o seu percurso no mercado, ela percebe um homem lhe seguindo. Até o momento da finalização das compras. Na saída do mercado, o sujeito a agarra pelas costas e tenta a beijar à força. E nesse momento de tensão, acontece o menos esperado. A mulher reage dando um soco na cara do sujeito e um belo de um chute entre as pernas, o que faz o homem ficar desorientado e perto de a mulher conseguir deixá-lo preso nas grades de saída, amarrado com as sacolas. Então a mulher busca ajuda policial, conta o que aconteceu para as autoridades e o homem acaba sendo preso por agressão contra a mulher. Depois de tudo mais calmo, os policiais procuram a mulher para prestar depoimento. Mas isso não acontece, pois a mulher desaparece perante os olhos dos policiais. Mas lá aparece uma carta escrita em dourado. Nos ajudem. Essa não é e nem será a primeira vez que uma mulher passa por isso. Pois se eu não tivesse pedido ajuda, nem mesmo vocês teriam vindo me ajudar. E a carta se esfarela aos poucos. E enquanto ela some, o clima fecha. Os sons da vida param e no céu começa a aparecer a mesma mulher da agressão. Com um belo vestido roxo, ela chega em terra firme e fala: procurem o homem que vocês prenderam. Ele não está mais lá. Ele, igual a mim, não existe mais. Tive que fazer essa cena para ver se vocês me ajudariam. E como me ajudaram, eu lançarei sobre a terra mais animais, flores, plantas, árvores, frutas e tudo de bonito. E novamente deixarei o céu azul, para que não esqueçam a cor dos meus olhos, e a noite escura igual aos meus cabelos. Só não esqueçam, sejam pessoas boas. Meu olho esquerdo será o sol, e o direito será a lua, para que assim eu fique de olho em vocês. E cada coisa boa que fizerem, irei recompensar com estrelas e pássaros. Rayane Borges Freitas Oliveira. Venha, venha, meus queridos demônios! Eu venderei a alma da Ana Maria por 1000 pecados. Venha, venha, meus queridos anjos! Eu venderei esta harpa por 10 atos de solidariedade.
Venham, apaixonados, eu venderei uma flecha do Cupido por uma escultura grega. Camille Vitória Gomes. Seres mágicos ou minha imaginação? Uma sombra acima de nós pode ser várias coisas. Pode ser uma fada bem grande, pode ser um gigante ou apenas um elefante. Será que há um ser acima de nós? Um ser bem grande com poderes? Um deus, talvez. Ou talvez uma grande árvore, uma árvore com formatos diferentes. É só minha imaginação ou é real? Pode ser um dragão ou apenas um avião? Casas voadoras? Pode ser. Eu vi e era algo inexplicável. Ou eu estava apenas sonhando? Bruxas voando, talvez? Ou apenas uma nuvem passando? Será que era um ser mágico ou apenas mais um sonho? Aliás, seres mágicos existem mesmo? Maria Fernanda. Deus é o meu guia. Ontem tive um sonho. Sonhei que estava em um jardim encantado ao som da natureza. De repente, vi de longe um banco e tinha uma pessoa sentada nele. Cheguei mais perto e vi uma pessoa toda de branco. E eu disse: "Oi, quem seria o senhor?" Ele respondeu: "Olá, meu jovem, tudo bem com você?" Respondi: "Sim, o que o senhor faz aqui sozinho?" O homem de branco respondeu: "Venho aqui todos os dias admirar esse lindo jardim. Veja", disse ele, "olha essa vista, que linda." Nessa vista estava cheio de borboletas nas flores. Tinha também um belo riacho. Você só escutava o barulho do riacho e dos passarinhos. Eu observei e disse: "Realmente, é uma bela vista." Perguntei a ele: "Qual seria o nome do senhor?" Ele respondeu: "Eu sou o pai de todos os sonhos. Eu que criei esse jardim só para você." Respondi: "Nossa, que lindo, muito obrigado por fazer isso para mim. Deve ter dado muito trabalho para o senhor, né?" Ele disse: "Não, imagina, não há nada demais. Você merece tudo do bom e do melhor, meu filho. Você poderá voltar aqui sempre que quiser, que eu sempre estarei aqui por você." Respondi: "Muito obrigado, senhor. O senhor também merece tudo de bom também." Ele respondeu: "Veja, meu filho, está dando a hora de eu ir embora. Mas sempre que você precisar, eu estarei aqui." Eu respondi: "Espere, como eu posso te chamar?" Ele disse: "Me chame de Deus de todo o universo." Gabriel Henrique. A Espada de Luz. Há muito tempo, em uma guerra que durou 10 anos, um guerreiro achou uma espada mágica em uma trilha em direção à guerra. Então, guardando a espada, ele foi em direção ao castelo oponente para matar o rei. Chegando ao castelo com sua tropa, invadiu o castelo e travou uma batalha. Indo em direção ao rei, sacou sua espada brilhando e cravou no coração do rei. Com isso, o rei virou água, e então os soldados oponentes viram e se renderam de medo, e então eles venceram a guerra com as espadas. Então, depois ninguém mais se esqueceu dessa lenda. Enzo Gabriel Ordone Costa. O Guerreiro Destinado. Há 20 anos, minha tribo foi atacada. Todos foram mortos. Eu sobrevivi. Eu e meu amigo fomos os únicos que sobrevivemos. Nós prometemos que íamos nos vingar. Nos encontramos durante 13 dias intensos. Encontramos um grande sábio que decidiu nos treinar. Se passaram 15 anos enquanto treinávamos nossas técnicas, e aquele mesmo grupo que atacou nossa vila 15 anos atrás atacou novamente. Meu amigo estava distraído e assassinaram ele cruelmente. E prometi para mim mesmo que iria vingar meu amigo, e foi dito e feito. Vinguei meu amigo e minha vila, derrotando todos. Isaac Cardoso Neves. Gigante de um tamanho estranho, e ele tinha um grande sonho: pisar em todos em seu caminho. E ele encontrou outro gigante e deu um soco com seu punho. Um outro gigante vizinho. Ele era bem medonho. Todo dia ele bebia uma taça de vinho, um vinho bem geladinho. Mas quando ele bebe, ele fica doidinho. Felipe Miguel Silva. Simples bruxo.
De longe, um feitiço passou cortando o ar, com um brilho azul celeste para uma peste acertar. Com uma touca preta e uma varinha na mão, voando em uma vassoura que não é de limpar chão, estava um bruxo planando no luar, com sua testa latejando e seu corpo prestes a desabar. Ele apertou sua varinha e tornou a aparatar. A quilômetros dali ele apareceu, sua respiração afobada e sua vassoura que se rompeu. Sua cicatriz latejou e seu corpo se contorceu com um pensamento vago, pensando o porquê não morreu. Paulo Ricardo Gomes de Oliveira. O roubo da biblioteca. Um dia, um carinha chamado Mickey Gnomo. Ele estava indo na biblioteca principal do bairro. Quando ele entrou, avistou um garoto de pijama que logo falou para ele ficar em silêncio. Eles começaram a ler o mesmo livro, que falava sobre o livro Monster. Eles se aprofundaram na história até que eles trouxeram ele para a vida real. Quando o livro Monster apareceu, a polícia apareceu no local e fizeram o Micael, a Rafaela e o livro Monster de suspeitos. Os policiais falaram que houve um roubo no local e que os 3 eram os suspeitos principais, até que eles escaparam da delegacia e foram resolver o mistério do roubo. Eles 3 conseguiram saber por onde o ladrão entrou, mas quando eles olharam para trás, foram atingidos por livros que flutuavam. Esses livros vinham atrás dos livros roubados pelo ladrão, mas logo depois eles se uniram e foram atrás do ladrão. Eles passaram de dimensões em dimensões, chegaram no andar das crianças e viram que até os desenhos 3D foram roubados. Ao longo do caminho, eles foram descobrindo o passado do livro Monster. Eles souberam que o livro Monster era do Brasil e que ele era um Oni espadachim amazônico. E o Mickey era realmente um gnomo. E enquanto isso, eles passaram na pré-história em 3D. Depois de um tempo, eles voltaram para o mundo real e viram o ladrão devolvendo os livros. Mas não adiantava mais, porque a dimensão de cada livro estava colocando uma com a outra. Mas no final, Mickey acaba se sacrificando para que as dimensões não afetassem a realidade deles. Então tudo voltou ao normal. Porém, o ladrão se revela ser o Mickey, só que do futuro, querendo salvar a vida dele. Mas ele viu que se alterasse a morte de alguém, mudaria mais coisas no futuro dele. Então ele acaba se entregando à polícia e tudo fica resolvido. Tiago Emanuel Medeiros. Uma força sem magia. Em um mundo de magia, um garoto estava, mas só que sem poderes, ele não podia fazer nada. Nesse mundo ele vivia, adorava aquele lugar. Não podia fazer nada, pois mal sabia lutar. Era muito zoado, porque nasceu sem magia. Vivia isolado, tentando liberar energia. Começou a treinar, que com o tempo mais força e habilidade ele teria. Mais forte ele ficou, e para sua vila voltou. Aos pés dele o povo se ajoelhou, pedindo perdão, que até ele se espantou. Christian de Melo Franco. As criaturas do mundo escondido. As criaturas do mundo escondido são mágicas e cheias de segredos. No mundo ninguém entra, a não ser que permitam. Caso contrário, eles são expulsos. Como amo o mundo escondido. Ele é tão mágico, me sinto bem quando falamos dele. As criaturas de lá nem se fala, elas são adoráveis. Mundo escondido com um mago protetor para proteger. Caso alguém tente entrar, ele está sempre ali por perto para ajudá-los. No mundo mágico, só um que pode comandar, e esse é o protetor, o mago mágico. Mas ele, infelizmente, teria que partir para uma guerra de outro mundo e universo. E está todo triste com isso. Por isso, ele deixa outro em seu lugar para proteger. Assim, eles estão salvos. Marcele Raíssa Nunes de Oliveira. Um dia, a terra estava tremendo e eu fui lá fora ver e vi uma bruxa comendo sopa de pedra. Estava caindo sopa no chão. A tigela quebrou ao cair. E ela me viu e eu saí correndo com medo. E o cachorro latiu e eu caí e vi uma abóbora mágica e a bruxa chorando porque a abóbora era dela e ela sumiu e eu acordei. Ruth Carvalho Neves. A cidade de Esmeralda, uma cidade bonita de se ver. Mas sabe o que não era bonito de se ver?
Um velho rabugento que por ali morava, que atormentava todas as fadas, puxava suas asas, arrancava seus sapatos. E assim era a história que a velha fada me contava. Ana Clara Andrade de Faria. Fadas. Florestas bem escondidas e bem coloridas. Várias fadas vêm felizes e alegres. Cada fada tem sua cor e suas magias. Cada fada tinha seus dons mágicos. Tinha uma fada que seu dom era cantar, com sua voz linda. Elas não gostavam que ninguém se aproximasse de suas florestas onde elas moravam. Elas tinham medo das pessoas normais, porque as pessoas poderiam se aproveitar das magias das fadas. Mas Talita, que é a fada que canta, ela é a rainha das fadas. Ela, quando tem pessoas por perto, ela tenta o máximo possível para proteger a sua floresta e as outras fadas e todas as magias. Nayane Gregório de Oliveira. Criaturas míticas. Dragão. O dragão voa tão rápido quanto um avião. Ele era bem vermelhão, quente que nem vulcão. Era forte e grande, resistente como diamante. Tinha uma boca grande, fácil de engolir um elefante. John Washington dos Reis Silva. O Menino Dragão. Era uma vez um menino que amava dragões, e toda noite ele ia para o telhado ver os dragões. Ele sempre teve o sonho de virar um dragão. Um dia, ele estava no teto e viu uma estrela cadente e pediu: "Estrela cadente que me deixa sem dente, eu desejo ser um dragão bem grandão." No dia seguinte, ele acordou muito triste. Guilherme Silva de Jesus. Voando pela cidade, deixando moradores assustados, deixando muitos em pânico, apesar de ser inofensivo. Quando suas asas batiam, chamava atenção, e muito vento faziam, acelerando o coração. Por fim, o dragão foi embora, sem deixar muito estrago. Todos respiraram aliviados. Emanuele Fernandes da Silva. O Menino e o Dragão. Certo dia, a mãe de um garoto pediu para ele ir ao alto da montanha buscar a fruta preferida de sua mãe. No meio do caminho, o garoto avistou uma caverna abandonada. Dentro dela tinha muitos morcegos. E lá no fundo, ele avistou uma coisa verde. Sem saber o que era, ele aproximou mais e viu uma pele verde, toda escamada. Ele se aproximou mais, quando de repente ele tropeçou na pata do dragão. O dragão acordou e deu um belo rugido para fazer o menino se assustar. O menino logo percebeu que aquele dragão era fêmea. E o menino se aproximou e deu a maçã que sua mãe tinha pedido. O dragão gostou muito. Então, o dragão, que agora era amiga do menino, coloca ele em cima dela e os dois saíram voando pelo mundo. Gabriel Henrique. Um grifo sai de seu ninho deslumbrante com uma cor rosa com um azul brilhante cobrindo os céus. Em cima de um monte, um dragão prateado mais brilhante que o sol, com olhos amarelos mais brilhantes que uma barra de ouro. Em um vilarejo, um garoto com 1,16 m de altura era alvo do grifo que preparava seu bico para capturá-lo. O grifo mergulha e pega a cabeça do pobre garoto, torce o pescoço, mas o dragão pega e come o garoto. Luan Henrique Martins Santos. As férias, que não tem nada a ver com férias. Voa muito alto, atravessa a atmosfera. De longe parece uma grande fera. Lá vem ela, descendo para a terra depois de suas férias. Com escamas e suas asas, corre toda assustada. Chega no ninho e vê seus filhos lindos. Ficou muito empolgada, mas lembrou de uma facada que levou na sua cauda. Estava sangrando muito. Sabia que daquela não passava. Não queria ver seus filhos sofrerem com a dor de não ter uma mãe para amá-los. Então, ela os pegou e os levou para as férias, que de lá nunca mais voltou. Adriano Ferreira Carvalho. O Menino e a Fera do Mar.
Enzo tinha o cabelo loiro, usava brinco e era um belo menino que andava pela floresta com seu bicho de estimação o acompanhando. E esse bicho não era um bicho normal, era um alienígena roxo com pintinhas brancas e olhos azuis muito bonitos. Ele se chamava Biscoito, tinha 4 longos braços, pés maiores que uma cadeira, pernas de cogumelo, orelhas grandes e dentes maiores que de um leão. Os dois andavam pela floresta procurando outros amigos, até que certa hora eles encontraram um ser esquisito. Esse ser morava no mar e o corpo dele tinha forma de peixe. Era como se fosse uma piranha. Tentaram fazer amizade com ele, mas ele tentou mordê-los e arrancou 2 braços do Biscoito. Começou a sangrar muito, um sangue amarelo e venenoso. Começou uma chuva muito forte e uma longa batalha entre o Biscoito e o peixe que estava envenenado. O Biscoito regenerou seus braços e, nesse momento, Enzo descobriu que ele tinha poder de cura e também curou a piranha. Mas o peixe e o Biscoito escorregaram na lama e caíram de costas e bateram a cabeça. Aí, enquanto esperava os dois acordarem, o Enzo pediu uma pizza e um cachorro caramelo veio entregar. Como eles demoraram muito para acordar, ele começou a cutucá-los até eles acordarem e começarem a comer a pizza sabor sardinha. Mas a pizza estava muito apimentada, então eles pegaram uma coquinha gelada enquanto o Enzo tocava um ukulele. Anoiteceu, eles assaram marshmallows e tomaram chocolate quente como bons amigos, que nem lembravam que um dia tinham brigado. Texto coletivo, Turma 2, Tarde, CCAU. O Panda Colorido. Muito tempo atrás, existia uma menina que adorava pandas e ela morava em uma grande floresta com seus avós, porque os pais haviam falecido. Em um dia de sol quente, ela entrou na floresta sem a permissão de seus avós e viu um panda colorido que parecia ser adorável, mas não era. Ele estava comendo bambu quando ela o avistou. Ela foi mexer com ele e quando o outro panda colorido que estava atrás dela a empurrou em um rio fundo, ela não sabia nadar e morreu afogada. E hoje em dia, ela é a guardiã dos pandas. Ana Laura de Almeida Silveira. O Panda Lutador. O panda lutava karatê, ele era forte. O dono do panda era uma criança que ensina ele a lutar. O panda era bom no karatê. Teve um dia que um garoto queria atacar o panda para ficar no lugar dele. Mas o garoto era bem forte. Coitado do panda. Ele estava machucado, mas o panda ficou mais forte e não desistiu. E foi atacar e conseguiu. E foi um grande lutador e ficou famoso. Raíssa Santos Neves. O Cavalo Imaginário. Era uma vez uma menina que gostava muito de cavalos. Essa menina chamava-se Alice e sua mãe não deixava ela ter um cavalo, porque elas moravam num apartamento. Um dia, quando a Alice tinha 12 anos, fugiu para uma fazenda para encontrar sua amiga Lolô. Elas tiveram uma ideia de inventar um cavalo imaginário que usava roupas imaginárias e também um chapeuzinho. Elas correram pelo sítio inteiro até encontrarem um cavalo igualzinho ao que elas imaginaram. Os 3 viraram amigos e foram para a sorveteria da roça. Depois que eles tomaram o sorvete, como estava muito calor, eles foram para uma cachoeira, onde avistaram um unicórnio nadando que usava roupas de natação, deixando a água colorida por onde passava. Como o unicórnio era professor de natação, ele tinha seus alunos unicórnios filhotes. De repente começou uma tempestade e todos se acomodaram dentro de uma caverna. Quando acabou a chuva, surgiu um arco-íris bem bonito e os unicórnios saíram voando. Elas voltaram para a fazenda bem na hora que a mãe da Alice estava dizendo: "Poxa, que saudades da minha filha!" E os pais das duas já tinham até chamado a polícia para o resgate. A Alice decidiu mostrar seu cavalo imaginário para sua mãe e disse para ela que queria se mudar para a roça para ter um cavalo de verdade. Perguntou se sua mãe queria ir junto e sua mãe disse: "Posso me mudar para a roça, mas com uma condição, desde que eu possa usar o chapeuzinho do cavalo imaginário de vez em quando." Texto coletivo, Turma 2, Tarde, CCAU. Os gatos. Dizem que antigamente os gatos eram seres gigantes e estavam no topo da cadeia alimentar. Se alimentavam de qualquer coisa. Mas os gatos foram derrotados por seres que se chamavam de humanos. Eram inteligentes, fortes e fizeram uma guerra contra os gatos. Uma guerra sangrenta, com muitas mortes.
Mas no fim, os dois foram extintos. E depois de um tempo, nasceram os humanos 2, e é o que somos hoje. Alguns dizem que os gatos gigantes ainda andam por aí, mas hoje só temos gatos fofos e estranhos. Mas, num certo dia, os gatos resolveram ir para a Lua e estão morando lá até hoje. E dizem que os gatos da Terra, na verdade, são robôs do governo. E os gatos estão planejando dominar a Terra mais uma vez. Guilherme da Costa Santos. Há muito tempo, os gatos eram felinos bem maiores. Eles gostavam de caçar qualquer coisa em bando, mas seus maiores inimigos eram os seres humanos que caçavam os mesmos animais que eles, e muitas vezes ficavam sem comida por conta disso. Invadiam suas vilas em busca de comida e eles travavam muitas guerras. Os humanos tinham que dar um jeito nisso, pois estavam sendo ameaçados. Então eles, os seres humanos, chamaram um mago muito poderoso que soltou uma magia poderosa que diminuiu 10% do tamanho dos gatos. Mas, por conta disso, eles não conseguiam mais caçar e, por consequência, os humanos tiveram que domesticá-los, senão correriam risco de extinção. É assim que conhecemos os gatos de hoje em dia. Rafael Altemir Martins dos Santos. Era uma vez o cachorro e o gato. O gato e o cachorro apostaram uma corrida, e o cachorro estava na frente e o gato estava atrás. O cachorro se distraiu com uma fruta, o gato foi na frente e estava chegando. O cachorro viu e foi correndo, mas o gato foi esperto e colocou um pau e o cachorro caiu, mas não desistiu. O gato ficou zangado, mas o cachorro foi correndo e conseguiu. E o cachorro comemorou e o gato ficou zangado, mas tudo foi bem. Moral: nunca desista que você consegue. Raíssa Santos Neves. O leão e o cachorro. Um belo dia, um cachorro fugiu de sua casa, pois estava cansado de tanto apanhar de seu dono. Quando seu dono viu ele fugindo, saiu correndo atrás do cachorro. Ele correu tanto que acabou chegando em uma floresta com muitas árvores e poucos animais. O cachorro foi andando pela floresta, pois já estava com muita fome. Ele procurou e procurou comida quando avistou um pé de maçã. Ele estava tentando subir e ouviu um rugido atrás dele. Logo que ele olhou, desmaiou. Era um leão. O leão levou ele a um abrigo, onde ele ficava para dar comida para o cachorro. Depois de cuidar do cachorro, o leão colocou comida em um cantinho, para quando ele acordar poder tirar a fome. O cachorro acordou e já foi correndo comer. Em seguida, eles brincaram de várias coisas. No fim, eles viraram ótimos amigos e tiveram uma vida boa e equilibrada. Natan Mesquita Guimarães Fazio. Urso cuidava de um elefante. Era uma vez um urso que morava em uma floresta. Todo dia ele ia caçar. Uma vez ele foi caçar e encontrou um elefante machucado e cansado. O urso perguntou: "O que aconteceu?" O elefante falou: "Foram os caçadores que estão caçando animais." O urso levou ele para a bela casa dele, o elefante sangrando e ferido, machucado e cansado. O urso ajudou o elefante. Passaram 2 meses e o elefante estava melhor e estava morando com o urso. Todo dia eles tomavam café da manhã e o urso era praticamente a mãe do elefante. Passou 1 ano e o elefante já estava adulto. E chegou um dia, o urso e o elefante foram passear. Eles se encontraram com os caçadores e os caçadores viram eles e queriam matar o elefante. Quando o caçador atirou, o urso entrou na frente e tomou uma bala. Ele ficou ferido e aos poucos estava morrendo nas mãos do elefante. E o urso não sobreviveu e o elefante ficou com a casa dele. Matheus Martins das Neves. A menina e o pastor alemão. Era uma vez uma menina que chamava Yasmin. E ela tinha um pastor alemão chamado Bob, que fazia muita bagunça e tinha muita alegria. Mas Yasmin não desistia de cuidar dele e seguiu em frente, até que um dia Bob fugiu de casa e encontrou muitos cachorros na rua. Fez amizades, mas também arrumou briga com um husky siberiano de rua. Só que o pastor alemão Bob venceu a briga, mas se feriu muito. Quando ele voltou para casa, Yasmin ficou muito preocupada. Só que aí, Yasmin levou ele ao veterinário e o médico indicou Maxican de 8 em 8 horas.
Ela comprou o remédio e todo dia passava no pastor alemão. Até que um dia o pastor alemão Bob finalmente melhorou e Yasmin ficou tão feliz que levou ele ao parque de diversões. E eles se divertiram muito. Quando eles voltaram para casa, eles brincaram, viram filme e depois foram dormir. Até que um dia Yasmin decidiu comprar outro cachorro para Bob não ficar sozinho. Quando eles chegaram na loja, o Bob viu um show e eles decidiram comprá-lo e levá-lo para casa. Eles se divertiram muito juntos, brincaram bastante e envelheceram muito amigos. Renner Morelli Santos Pereira. A Coruja e o Sérgio. Era uma vez um homem chamado Sérgio que estava se sentindo sozinho e decidiu adotar um animal de estimação. E foi tentar achar o tão sonhado animal de estimação e achou. Olhou um cachorro, gato, iguana e não queria nenhum, e finalmente achou uma coruja e decidiu ficar com ela. E os dois foram para casa e passavam o dia inteiro brincando, dormindo, e à noite viravam acordados, vendo filmes, séries, e de repente a coruja viu um rato de fora da casa de Sérgio e foi atacar, mas não conseguiu, pois Sérgio pegou a coruja a tempo. E assim foi a história. Guilherme Rodrigues Freitas. Era uma vez uma menina chamada Yasmin. Ela tinha um animal. Este animal era uma codorna. Ela chamou a codorna de Noruega. Ela gostava da codorna. Ela mostrou para todos os seus amigos. Os amigos acharam a codorna fofa. Em um dia, Yasmin se mudou para a praia. Num dia que ela achava que iria ser bom, igual aos outros dias. Ela levou a sua codorna. Então, a Yasmin foi nadar e levou a sua codorna. Então a codorna voou e caiu na água. A Yasmin foi buscá-la torcendo para que ela estivesse viva. Então, quando ela pegou a codorna, ela olhou e ela estava viva. Então, ela levou a codorna para o veterinário e ele disse que a codorna não podia voar e a menina ficou triste. Mas depois da codorna se recuperar, ela pôde voltar para casa e a menina ficou feliz e comprou mais 10 codornas. E foram muito felizes. Élica Barbosa dos Santos Gama Mateus. Em um dia lindo de sol, tinha uma tartaruga no lago e um gavião estava no céu procurando comida. Até que ele viu a tartaruga. Quando ele foi atacar, a tartaruga viu ele vindo na direção dela. Ela mirou a boca no rumo dele e, por sorte, ela acertou o gavião e continuou nadando feliz. Moral: nunca procure comida que você não dá conta de matar. João Miguel Borges de Jesus e Cauã Eric Barbosa Rofino. A tartaruga que ficou rápida. Essa tartaruga era normal, mas até que um dia ela caiu em um laboratório científico e quando acordou podia correr mais que a velocidade da luz. E assim ela podia fazer o que quiser, pois ela corria muito rápido. Christian Pereira de Araújo. O bem-te-vi dourado. O bem-te-vi dourado era um passarinho diferente dos outros. Morava numa árvore cheia de animais. Um dia, ainda pequeno, era esnobado por seu tom de pele dourado diferente dos outros, que era azul. 2 anos se passaram, suas belas asas se abriram e seu primeiro voo aconteceu. Todos ficaram invejosos com sua beleza e delicadeza. Um bem-te-vi fêmea viu e achou esplêndido aquilo. Ela se apaixonou pelo bem-te-vi dourado, logo depois se casaram e tiveram 3 ovinhos. Os ovinhos estavam prestes a nascer. De repente, surge um gavião e pega um dos ovos. Bem-te-vi fica bem estressado e vai até o ninho do gavião. Chegando ao ninho, os dois brigam e o bem-te-vi sai machucado. Porém, ele usa sua arma secreta, suas asas douradas reluzentes. Cegando o gavião, ele aproveita e arranha a asa do gavião e pega seu filho no ar. Depois da luta, ele volta para seu ninho com seu filho em seus pés, todo machucado. Sua esposa cuida dele, à tarde seus filhos nascem e tudo acaba feliz. Moral da história: nunca julgue o outro pela aparência, e sim por seu potencial. Suede Kalel Borges Rodrigues. O leão e a onça. Num grande dia chuvoso, um leão e uma onça se encontraram. Então o leão diz: "Ei, esse é meu território." "Mas esse lugar é meu", responde a onça. "Mas eu cheguei primeiro que você", responde o leão. "Eu sempre estive aqui", diz a onça. Eles então ouvem o barulho de um humano chegando. "Quer ver como eu pego ele primeiro?", se exibiu o leão. O leão
pula no humano e o ataca. Só que o humano tinha uma espingarda, pois era um caçador, e atirou no leão. Enquanto o leão e o caçador brigavam, a onça, que estava camuflada, dá um bote e crava suas unhas no caçador, que morre. Achei que você tinha desistido da nossa disputa, desdenhou o leão. De onde você veio? Eu sempre estive aqui, respondeu a onça. Moral da história. Não devemos nos exibir, pois não sabemos do que os outros são capazes. Texto coletivo, turma 2, manhã, CCAU. O cachorro inteligente. Era dia de chuva. O cachorro teve uma ideia. Ele cavou um buraco para esconder da chuva. E 10 anos depois, foi caminhar com a sua dona e era dia de calor. Então, ele fez um ventilador de folhas. Depois, ele estava dormindo e do nada um barulho. Daí, ele inventou um fone de ouvido. 10 anos depois, ele ficou muito famoso, ficou rico e essa foi a história de hoje. Larissa Santos Neves. Era uma vez um cachorro esfomeado que queria comida, mas a dona não queria dar e ele saiu de casa para procurar comida. Ele achou uma lixeira e comeu caco de vidro e ele quase morreu. Uma protetora achou ele e levou para a veterinária, e depois pôs ele para adoção. E uma pessoa adotou ele, e lá estava cheio de comidas gostosas, e eles viveram felizes para sempre. João Vitor Rodrigues da Silva. Existe um elefante e uma garota chamada Carol. Ela amava elefantes. Portanto, esse elefante era diferenciado. Ele pesava 40 quilos, e ele já era adulto e enorme. Carol ama conversar com o elefante. Ela colocava o papo em dia como se fosse uma pessoa, mas como sempre, animais não conversam, e ela falava e o elefante em silêncio. Eles eram melhores amigos, mas na mente de Carol, o elefante conversava com ela. Carol foi pegar o elefante no quintal e começou a chover, e pingou no elefante e ele ficou com 1 tonelada. Mas de tanta história que Carol contou, ele ficou raivoso e quebrou a casa da Carol inteira, fugiu num avião com a porta aberta e voltou para a África. A Carol nem ficou sabendo que ele fugiu para a África. Gabriel Rodrigues. Um bicho de estimação perfeito. Um menino reclama para a mãe que queria um bicho de estimação, mas não qualquer bicho. Ele queria um bicho perfeito. Talvez um hamster ou cachorro, um gato ou um pássaro, peixe. O menino responde: não, eu quero um bicho diferente. Naquele momento, ele achou uma formiga e a formiga virou seu bicho de estimação. Enzo Gabriel Ordoni Costa. Era uma vez uma lagarta e o seu amiguinho. Ela e o seu amiguinho foram para o parquinho e comeram pipoca. Aí a lagarta fez um casulo e depois ela virou uma borboleta. Aí, na hora que o amiguinho a viu, ele viu a amiga dele e ele ficou feliz. Enzo Pietro Barbosa Leite. O sapo juvenal. Era uma vez um sapo que morava na lagoa e ele tinha muitos amigos lá. Um belo dia, todos os sapos fizeram uma competição de salto e todos se prepararam e, no final, o sapo juvenal ganhou a competição. Moral da história: a gente deve se preparar para os nossos objetivos. Guilherme Rodrigues Freitas. O gato de sapato. O gato safado pulou o muro para pegar os ratos chatos, mas foi atacado por um jato d'água que o deixou muito bravo, pois gatos não gostam de água. Para não molhar as patas, botou um sapato apertado e ficou perturbado, se achando gato de botas. Botou a sua melhor roupa e foi encontrar sua gata. Texto coletivo, turma 2, manhã, CCAU. Uma amizade felina. Em um beco sem saída, em uma noite fria, a lua brilhava como uma estrela. Com todo o seu brilho iluminava 2 amigos felinos no meio do lixo, vivendo nas ruas de uma mega cidade. Onde a dor tem nome de fome, eles caminham pelas ruas de bairro em bairro, onde ganharam o nome de cerveja e bola de neve, por seus pelos amarelo, pelagem de grado, e o outro é branco e gordinho como uma bola de neve. Em uma caixa de papelão, um gato sozinho e encolhido em um canto,
é acordado por sua amiga, uma gatinha branca saindo de sua caixinha, abrindo seus olhos e vendo uma grande casa com várias plantinhas. Indo até o quintal e sendo perseguido pela dona da casa. Então, a dona pega-o e lhe dá um abraço e coloca ele no chão. Brincando com sua amiga gatinha, acaba o dia. Saindo da sua casa e caminhando pelas ruas, porque, como dizem, o nome se faz caminhando. Rafael Mendes Silva. A lenda do gato preto. O menino que pediu para a mãe dele comprar um gato preto para ele brincar com o gato. Chegando na casa dele, e o gato foi tentando arranhar o menino, e a mãe do menino falou que não queria o gato, e ele ficou com os olhos vermelhos e matou o menino e a mãe. A polícia chegou e viu o gato com os olhos vermelhos, e matou os policiais, e a notícia foi se espalhando, e ninguém foi mais na casa, e a lenda começou. Tiago Dias dos Santos. Era uma noite muito escura. Ruas muito escuras. Casas muito escuras. E no final, era um rato. Wender Santos Guimarães. Uma vez eu estava na mata e um lobisomem estava me perseguindo e do nada ele deu um bum. Nossa, que susto! E percebi que eram meus amigos e nós estávamos indo para casa e do nada eu vi um bicho e corri até não ter perna mais. Nossa, que medo dele voltar e me encher de susto. Vou caçar meu rumo. Mas não acho minha casa e meus amigos estão estranhos comigo. E do nada um deles some e como eu percebo todos estavam com máscaras assustadoras e depois ele me pegou e sumiu todo mundo. Raquel Carvalho Neves. Em uma noite muito chuvosa, a recepcionista de um hospital recepcionou um homem todo de preto, com umas luvas pretas e uma mala branca. A recepcionista perguntou o que ele veio fazer aqui, e ele disse com um olhar mau e um sorriso apavorante: vim matar um certo alguém. Mas mesmo este homem dizendo isso, ela não acreditou. Achou que era piada, sabe? Então ela disse: você tem 10 minutos. Quando ele foi andar, ele sussurrou com um sorriso no rosto: eu só preciso de 1 minuto. Depois disso, ele deu uma gargalhada. Então, em menos de 1 minuto, ele voltou com um sorriso de muita alegria e ele disse à recepcionista: boa noite. Quando ela olhou para o sapato dele, ela viu pegadas de sangue. Ela correu para o corredor principal para ver os pacientes e quando ela chegou lá, ela viu sangue para todo lado, tripas, corações, cabeças arrancadas, etc. Rodrigo Berenício. Nojo. Um sapo no ralo, alguém vomitando, um rato no canto, uma barata voando, cocô de passarinho, entrar no esgoto, aranha na cara, uma minhoca, besouro, escorpião, lesma no quintal, caracol na parede, piolho de cobra em sua casa. Todos são nojentos, melequentos, peludos, moles, duros. Ana Júlia Martins Silva. O Grande Lagarto. Um quarteirão cheio de poeira, a vista de todos comprometia. Aqueles olhares cheios de medo, tudo ali era correria. Quando seu rabo batia no chão, fazia um grande barulho de trovão. Prédios tremiam, todos gritavam e corriam. O lagarto, com medo e apavorado, tentava se esconder daquela imensa escuridão que cruelmente apavorou seu grande coração. De tudo aquilo que ele fazia, havia uma única coisa que ele queria, que era voltar para casa e rever sua família. Camila Cristina da Silva Santos. A lenda do Lacoste Fantasma. Era uma vez um jacaré que chamava Lacoste e ele morava no zoológico. Era um jacaré fantasma. Havia uma lenda que dizia que na noite de lua cheia ele virava um jacaré fantasma e havia relatos de moradores que moravam perto do zoológico que ouviam barulhos e rugidos. Num belo dia, chegou um grupo de amigos que chamavam Caçadores de Lendas e eles resolveram ir à noite ver se essa lenda era verdade. E logo chegando na entrada, eles já escutaram uns barulhos estranhos e uns rugidos.
Eles entraram lá para ver onde estava vindo aqueles barulhos estranhos e aqueles rugidos. Eles olharam jaula por jaula para tentar achar o jacaré. Eles olharam na jaula do leão, do hipopótamo e muito mais, até chegar nas jaulas dos jacarés. Eles olharam em todas as jaulas, até achar uma jaula faltando um jacaré. E na hora que eles chegaram nessa jaula, eles começaram a ouvir esses barulhos e rugidos de novo. Só que esses barulhos estavam vindo do fundo do zoológico. Eles foram se aproximando e viram o Lacoste fantasma. Na hora que eles viram, saíram correndo e nunca mais eles pisaram naquele zoológico. E eles tentaram falar para todo mundo, só que ninguém acreditou. Asaf Franco de Oliveira. Em uma escola mágica e mal assombrada, os alunos estavam tendo uma festa de Halloween. Todos estavam se divertindo, e então as luzes se apagaram e ficaram todos no escuro, e de repente apareceu um jacaré com chifres enormes. Os alunos ficaram com medo e começaram a gritar. Alguns tentaram acalmá-los, porém era impossível. Com o tempo foram se acalmando, e então as luzes voltaram, e o famoso jacaré desapareceu no meio dos alunos. No fim, o bicho era só uma pessoa fantasiada, querendo passar medo nos alunos. Elizabeth Prado Alves. A menina Banguela e os produtos de limpeza. Era uma menina que sofria bullying dos colegas da escola porque ela não tinha os dentes do meio. Um dia ela ficou muito brava e se escondeu dentro de um armário de produtos de limpeza e caiu muita água sanitária na cabeça dela, que queimou o cabelo dela e ela ficou careca. De tanta raiva e pelos produtos químicos, nasceu uma segunda cabeça e 4 olhos, e por vergonha ela se escondeu dentro da privada para assustar os outros. Quando os colegas que faziam bullying com ela iam ao banheiro, ela jogava água da privada neles, abria os olhos e a boca cheia de alguns dentes afiados, assustando-os tanto que eles faziam cocô na calça. Dizem que hoje em dia ela está assombrando todos os alunos de escola que fazem bullying para eles pagarem o preço. E quando eles vão ao banheiro, ela dá um sorrisinho macabro na privada. Texto coletivo, turma 4, tarde, CCAU. Tive um sonho estranho, com um rosto medonho. Parecia um rascunho com coisas inacabadas do último junho. Me assombrando e relembrando a dor do tamanho do meu último sonho, trazendo medos que tenho e que agora venho simplesmente odiando. Mariana Ferreira Cândido. Você está dormindo. De repente, acorda se sentindo observado. Tenta se mexer, porém não consegue passar seus olhos pelo quarto escuro, iluminado apenas pela luz da lua. Quando seu olhar gruda em uma coisa no canto do quarto, uma coisa com vestes pretas, alta, um longo cabelo preto, unhas afiadas e um rosto sério. Essa coisa começa a se aproximar devagar. Você novamente tenta se mover, mas falha novamente. Aquilo sobe em sua cama e seu coração parece querer sair da boca de tão rápido que está batendo. A criatura sobe em cima de você e pressiona teu peito e olha diretamente em seus olhos. Os olhos tão vermelhos quanto sangue. Seus pulmões começam a arder pela falta de ar. Quando, de repente, você acorda suado, com a respiração descompassada, você olha todo o quarto completamente vazio, levanta sua camisa procurando por algum hematoma, mas não acha nada. Senta novamente na cama e passa a mão pelo rosto. Olha todo o quarto novamente. A casa inteira. Não acha nada. O que aconteceu aqui? Larissa Carita Pereira. A lenda da mulher feia. Há 200 anos, tinha uma mulher com uma cara muito diferente do normal. Ela todo dia aparecia no quarto em um lugar muito estranho. Toda vez ela ficava mudando de rosto. Ela era uma bruxa muito feia. Ela ficava sempre assustando as pessoas. Em um certo dia, ela matou 5 pessoas. Depois ela sumiu. Ficou 3 anos desaparecida. Depois, a cidade ficou pensando que ela morreu, mas o povo acredita que ela pode voltar para matar mais pessoas. As pessoas têm muito medo dela. O povo fica com medo dela voltar. Adriano Felipe Ferreira do Nascimento.
A lenda do homem de botão, dito pelas pessoas mais velhas que foi passado de geração para geração como uma lenda para assustar as criancinhas atentadas. Era uma vez um menino que tinha por volta de 10 anos. Todos o conheciam como o encrenqueiro. Ele morava em uma vila pequena, cheia de pessoas civilizadas, mas por algum motivo a tal criança era atentada. Um dia, ele estava voltando de casa e decidiu tocar a campainha de uma senhora. Aquele povoado a chamava de bruxa, porque ela era estranha e mexia com coisas suspeitas. Ele, mesmo sabendo disso, tocou e saiu correndo. No outro dia, o menino voltou lá e tinha um bilhete escrito: "Se você fizer isso de novo, irá se arrepender." O menino, sem medo, retrucou: "Não tenho medo dessa tal bruxa", e tocou novamente a campainha da senhora e simplesmente desapareceu. Depois de um tempo, as outras crianças decidiram brincar de tocar e sair correndo, mesmo que as mães avisassem que se eles fizessem isso, iriam desaparecer. Eles fizeram, e de repente ficou tudo escuro. De longe dava para ver o menino que desapareceu se tornando um homem macabro, cheio de botões nos olhos e espalhados pelo corpo. As crianças aterrorizadas acordaram na floresta abandonada, com muito medo, e quando foram contar o ocorrido para as pessoas, ninguém acreditou. Anos depois, as mães passaram a falar para os filhos que se eles fizessem tal barbaridade de tirar a paz das pessoas, o homem de botão iria aparecer para levar eles. Lucas Gonçalves Santos Guimarães. Quintas. Cheguei em casa e o vi todo assustado, encolhido e molhado, tremendo e gemendo, traumatizado pela alma pelada que ali habitava. Contou meu pai, sem contar nada. Só pelo olhar dele, eu já sabia que algo muito ruim com ele vivia. Me falava essas coisas sempre nas quintas, porque dizia que sentia aquela coisa corroendo sua espinha. Quando cresci, descobri que era tudo mentira, algo inventado para me deixar assustado e afastado da dura realidade de ser alguém qualquer e sem graça, andando nessas cidades e chorando nessas lindas praças. Adriano Ferreira Carvalho. O Justiceiro. Havia um garoto que vivia em um pequeno vilarejo. Era um garoto normal, como qualquer outra criança. Era inteligente e recebia muita atenção dos mais velhos por ser um prodígio tão novo. Isso causava muita inveja na maioria dos garotos daquele vilarejo. E certo dia, eles pensaram em encurralá-lo e assim tentar acabar com toda aquela marra que o garoto tinha. E assim fizeram. Armaram um plano para pegá-lo na saída da escola. Eles e todos os outros alunos precisavam passar por uma floresta para chegar de volta ao vilarejo. Então, decidiram chamá-lo para ajudar em alguma coisa, como desculpa para afastá-lo das outras crianças. Conseguindo afastá-lo, sem que o garoto percebesse, o golpearam na cabeça, forte ao ponto de desmaiar e machucar sua cabeça fazendo sangrar. Sem terem noção da gravidade do perigo, o amarraram e deixaram ele sozinho preso a uma árvore. Os garotos foram embora e, depois de muito tempo, o garoto acabou morrendo, sendo comido por urubus e outros animais da floresta, deixando apenas a carcaça ali. O irmão mais velho do garoto estranhou sua demora e decidiu procurá-lo, se deparando então com a pior cena de sua vida. Seu irmão estava morto e estraçalhado. O irmão, revoltado, jurou então fazer justiça pelo seu irmão e por todas as vítimas inocentes que foram mortas injustamente. Ele deixa um sinal na porta da casa de suas vítimas e as busca nas noites de lua cheia, fazendo então justiça com suas próprias mãos. Esther Ferreira Silva. Origem do gado. Antigamente, havia rumores que diziam que homens casados que foram traídos pela esposa se tornariam monstros horrendos com chifres, focinhos de boi com um anel enorme no nariz. E eles ficam procurando a sua ex para matá-la. Depois que a matam, eles vão para o pasto mais próximo e se transformam em um boi completo. Outra forma de transformar seria matar um boi com as mãos e comer o coração. Mas tem uma penalidade séria. Você morrerá se uma mulher te ver. Então, relatos de monstros seriam eles se escondendo nas sombras da floresta. Luan Henrique Martins Santos.
Existia há centenas de anos uma ave enorme, com mais de 3 metros de altura e 2 de largura. Essa ave é tipo o diabo. Ela vai na casa da pessoa com a pessoa dormindo, entra no sonho dessa pessoa e transforma em um pesadelo. Fazendo barulhos bizarros, coloca no sonho da pessoa coisas que a ave sabe que a pessoa mais odeia. Essa ave pousa na janela do lado de fora, com as asas abertas, chega na janela e fecha as asas. Fica observando a pessoa. Aí ela vira um inseto minúsculo, entra na mente da pessoa e faz coisas atormentadoras. Gabriel Rodrigues Freitas. Em uma vila que habitavam poucas pessoas, existia uma casa em que ninguém sabia quem morava lá. Antes até investigaram ela, mas depois achavam que já estavam mortos. Só que um dia, um menino sem um olho, sem um lado do braço, com o cabelo bagunçado, saiu daquela casa. Todos o admiravam, mas ele não era uma pessoa qualquer. Ele era um robô, só que não muito gentil. Dizem que ele foi criado por um senhor que logo após o falecimento da esposa parou de sair. Falam que ele era super inteligente e usou essa inteligência para criar robôs. E com tantas invenções ele criou o Bill, só que não conseguiu terminar sua invenção. Então, Bill começou a criar sentimentos, mágoas, sozinho dentro daquela casa. Mas Bill era mau. Começou a usar sua força contra as pessoas. A polícia da cidade grande tentou detê-lo, só que não conseguiu. Bill estava ficando mal de estar sozinho de novo, então aos poucos foi entendendo o que estava fazendo. Bill foi embora muito triste com tudo que fez, se isolou para todo sempre. Bill tenta não ser visto, só que algumas pessoas o veem e falam que ele continua fazendo o que fez naquela. Outras pessoas falam que ele morreu. Só que, na verdade, ele está apenas se escondendo daquilo que fez no passado. Júlia Beatriz Silva de Carvalho. Perto de uma montanha, ao lado de um riacho, havia uma casa velha e destruída. Ninguém nunca havia visto um movimento por aqueles lados, sequer uma vez. E assim se formou a dúvida. Quem mora lá? Ou será que mora alguém? Ah, eram muitas dúvidas. E assim surge a notícia no vilarejo. Chamam o detetive, o delegado e a polícia. E logo foram investigar a dúvida do vilarejo. Os rumores diziam: lá morava uma bruxa, uma velha feia e enrugada. Mas quando chegam lá, se deparam com a seguinte surpresa: uma linda garota de longos cabelos e olhos castanhos, sentada na frente da velha casa. Ela pergunta ao detetive: como posso ajudar? Ele diz rindo disfarçadamente: estou de passagem, apenas seguindo viagem. Esther Ferreira Silva. Tinha um menino que morava em uma cidade muito estranha, mas o mais estranho era uma casa à frente da sua. Lá tinha um velho que parecia ser meio louco e obcecado pela sua casa. Se alguém chegasse perto de sua casa, ele ficava com raiva da pessoa e começava a correr atrás. Um dia, o menino estava jogando futebol na rua com seu amigo e, sem querer, chutou a bola no quintal da casa desse velho louco. O velho viu o que tinha acontecido e levou a bola dele para dentro de sua casa. O menino e seu amigo decidiram esperar ficar de noite para entrar na casa e pegar a bola de volta. Quando ficou de noite, eles ficaram com muito medo, mas entraram de qualquer jeito. Quando eles entraram na casa, eles viram que lá dentro é muito escuro e bem bagunçado. E lá eles encontram muitas coisas estranhas. Eles entraram no banheiro e todos os móveis de lá viraram de cabeça para baixo. Mas quando eles saíram do banheiro, voltou tudo ao normal. Os dois entraram em um quarto e viram que o velho estava dormindo em pé e saíram de lá rapidamente para que não acordassem o velho. Eles decidem ir ao sótão, ver se a bola estava lá. Chegando lá, viram a bola, correram e a pegaram. Mas quando saíram do sótão, os dois ouviram coisas e olharam para trás e viram o velho enfurecido, porque eles entraram na casa. Ele começou a fazer vários móveis levitar e estava tentando fazer as coisas acertarem os dois. E por pouco eles conseguiram fugir desta casa. Mike Messias Dantas. O fantasma que é um ventilador. Ai, que calor! Você tá com calor? Nada. Nada.
Vamos brincar? Nada. Eu vou cantar. Lá, 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 lá. Nada. Por que você não fala? O nada respondeu. Porque eu sou um ventilador, né? Emily Cristina Oliveira Barros. A casa. Eu me mudei para uma casa. Ela já era bem antiga. Eu gostava bastante dela, já fazia uns 5 meses que eu estava lá. Eu morava com minha família, pai, mãe e 2 irmãs. Quando completaram 6 meses que eu estava lá, começaram a acontecer algumas coisas estranhas. Mas não era nada demais. Mas um dia tudo começou a ficar sério, como portas batendo e abrindo sozinhas, pratos caindo, barulho de água, principalmente no quarto dos meus pais. Até que percebi que era minha família querendo se vingar por eu ter exterminado eles. Flávia Alessandra Alves Silva. Hoje eu estava em uma casa grande onde havia ratos, baratas em todos os lugares. Casa suja, pia cheia, teia de aranha em todo lugar. Um cheiro muito forte dentro do banheiro e em outros cômodos da casa. Teto cheio de manchas, lâmpadas queimadas. Água totalmente verde, lodo em todos os lugares. Teto caindo aos pedaços. Isso tudo é super nojento e horripilante. Nayane Gregório de Oliveira. Minha casa é bagunçada, muito barulhenta, que deixa os vizinhos assustados, mas me deixa feliz. É uma loucura que só. Nossa casa pode não ser muito grande, mas dentro dela nós sempre nos divertimos. Minha casa é meu porto seguro. Na minha casa eu me sinto puro, mas um pouco obscuro, às vezes inseguro, quando alguém da família briga comigo. Mike Messias Dantas. Casa. Casa boa é a casa da gente. Casa nossa é acolher, aprender e nunca querer sair dela. Minha casa é meu lazer. Meu conforto é onde eu me sinto morto. Minha casa é meu prazer. Maria Eduarda Amorim Lima. A casa bagunçada. Eu morava em uma casa muito torta. E ela tinha muitas portas. Ela era muito bonita e também bem conhecida. Ela tinha 5 quartos. Um deles era de 2 gatos. E também tem um cachorro. E ele era muito teimoso. Ele comia meus sapatos. Ele tem uma bolinha. Gosta do cachorro da vizinha. Ela é muito doidinha. Gosta de uma baguncinha. Marco Túlio Oscar Silva. Era uma casa que morava um flamingo. Ele pensava que era gente, e fazia comida, e dormia, fazia tudo o que queria e via televisão. Mas um belo dia veio um terremoto, destruiu a casa dele, e ele pediu para seus amigos se ele podia voltar a morar lá. E os amigos deixaram, e o flamingo ficou muito feliz. Moral: o flamingo não se importava com os amigos e depois pensou neles. Emily Cristina Oliveira Barros. Eu tinha um vizinho que na casa dele tinha um ninho com vários passarinhos muito fofinhos. Eles adoravam brincar num laguinho. Mas só que esse vizinho era muito chatinho, mas ele tinha um sonho e esse sonho era medonho. Ele fazia um texto em junho fazendo altos rascunhos sobre um belo ninho em cima de um laguinho. John Washington dos Reis Silva. Minha casa. Minha casa bem limpinha, arrumadinha do jeito que gosto. Às vezes meio bagunçada, mas nada que não tenha uma solução. Isabelle Monique Santos Silva. A casa. A casa, um ambiente bom e aconchegante, onde você gosta de estar a todo instante. Mas às vezes a gente dá uma escapadinha, mas sempre volta, mesmo que de manhãzinha. Às vezes com ela você vai se preocupar e às vezes não vai nem lembrar, pois sabe que ela sempre vai estar lá. Conseguimos ver casas de todas as maneiras, das mais chamativas às mais sorrateiras. Mas nem sempre para você a melhor casa tem que ser, pois nem sempre a melhor vai te conquistar, pois até a mais simples pode te aconchegar. Vitor Hugo Oscar Silva. Lá na minha casa tem tapete que mais faz eu espirrar do que 1 milhão de gatos. Lá também tem vários cachorrinhos, bem fofinhos, lá tem também.
Tem vários livros para eu viajar no mundo da imaginação. Camille Vitória Gomes. Moradia. Tem que ter casa, moradia, para dormir e descansar todo dia. O sofá para sentar, a mesa para almoçar, jantar, no quintal para brincar e na grama rolar. A garagem é boa para plantar. Minha moradia é barulhenta, às vezes minha mãe faz polenta. De manhã lá, o sol deixa a casa brilhante, fica brilhante igual diamante. Lá em casa tem rodapé, o carro é assombrado, automaticamente vai de ré. Minha moradia, meu lar, um lugar para ficar. Minha casa é minha vida, não tem volta, só a ida. Davi Almeida Passos. Hoje iremos falar sobre um lugar, você deve conhecer, e seu nome é casa. Independente de onde seja, bem espero que esteja. Casa não é somente materiais, são coisas mais que sentimentais. Quando você está em seu lar, às vezes nem com pessoas você precisa estar. Sua própria presença já te sustenta e você não precisa de licenças. Muitas pessoas ainda não acharam sua morada e seguem firmes em sua própria caminhada, tentando crer à espera de um milagre acontecer. Gabriela Evelyn dos Santos. A Casa Livre. A casa muito engraçada, tudo o que acontecia ria, até que um dia aconteceu alguma coisa e não riram esse dia. Sim, e não é alegre. Foram 2 dias seguidos e a parede começou a quebrar. E no outro dia, essa rachadura sumiu e a menina descobriu que a casa era mágica. Maria Eduarda Assis Silva. Uma casa tem que ter uma boa estrutura. Tem que ter muitas pessoas juntas. Uma casa sem gás e fogão não tem como alimentar as pessoas com arroz e feijão. Tem que ter festas de aniversário, ter vários amigos envolvidos na festa. Ter cama para dormir no quarto confortável, não se sentir muito sozinho, ter sua família. A casa é um prazer de sentir com amor? Dançar com seus amigos. Brian Joseph dos Reis Silva. Amigos para sempre. Tá ligado aquele parça que sempre dá a cola na aula de matemática? Aquele parça que nunca nos deixa pra trás? Quando tu precisa, ele que pede aos seus pais. Aquele mano que sempre topa tudo. Quando eu preciso, me fala um absurdo. Quando tu precisa de uma ideia braba, ele sempre te coloca na estrada. Matheus Souza Rosariz. Amizade. Amizade não é sentir sozinho. Também te deixa feliz, brinca com você. Fala com você sempre, te apoia com tudo o que você quer e te ajuda com o que precisa. Eric Vinícius Santos de Souza. Ter um amigo é importante. Um amigo é muito importante. Ter um amigo é como ter um coração. Sem ele você não vive. Se você tem um amigo, valorize muito, porque quando você precisa dele, ele não te deixa na mão. Aquele parça que quando você precisa dele, ele sempre te ajuda. Ele nunca te abandona. Kleber Tauan Aguiar de Matos. Poucas. Amizade é algo sério, difícil de se encontrar. Mas depois de achar as pessoas certas, logo você começa a amar. Os meus amigos eu conto nos dedos. São poucos que me fazem bem. Mas minha melhor amiga é minha mente, pois com ela eu vou além. Por muito tempo segui sozinho. Talvez isso ainda não tenha mudado. Mas diferente de antigamente, hoje estou bem acompanhado. Paulo Ricardo Gomes de Oliveira. A saudade e a amizade. Hoje me deu aquela saudade daquela amizade de anos e anos. Hoje vi uma flor e lembrei do amor daquela pessoa bondosa e carinhosa. Vi a lua e o sol e lembrei daquela pessoa que está sentindo saudade de mim e eu dela. Ana Laura de Almeida Silveira. Passagens. Somos partes de um momento. Criamos várias ilusões, misturando muitas emoções. Acabamos sempre virando um pensamento. Querendo que tudo passe mais lento, procurando dimensões, passando por estações e torcendo que isso não fique no esquecimento.
Ciclos vão acabando, só nos resta esperar. Espere com esperança, tentando sempre adiar, guardando e criando novas lembranças, quando percebe sua vida passando. Gabriela Evelyn dos Santos. João e seu avô. Tinha um menino chamado João que queria viajar para o Japão. Também queria aprender japonês, mas não sabia direito nem português. Até que um dia sua tia o chamou para viajar junto de seu querido avô. Quando chegou lá, seu avô de novo viajou para um mundo que ele sempre sonhou. Adriano Ferreira Carvalho. A flor que morreu. Num belo dia, uma flor nasceu linda, bem vermelhinha. No quintal, ela foi crescendo, crescendo, e ela ficou adulta. Só que ela se sentia sozinha, queria que tivessem outras flores como ela. Um dia nasceu uma flor igual a ela. Ela ficou muito feliz. Ela fez amizade com essa flor. Elas foram ficando amigas e a flor foi crescendo e elas ficaram cada vez mais perto. E um dia fez muito sol e as flores estavam morrendo e elas não aguentaram e acabaram morrendo. Ana Júlia Martins Silva. A paixão da Vivi. Prisão, onde um amor perdi, um amor encontrei, porém abandonei. Me trocou e me largou. Vivi desesperada, fechada, trancada em um quarto totalmente gelada. Nem chamas ardentes apagava o gelo do meu coração naquela prisão, onde tudo encontrei e também perdi. Pedro Henrique Rodrigues de Oliveira. Piano gelado. Um mágico da música. Sua música ecoava de uma montanha bem gelada em um piano que não acabava. Esse piano era mágico, facilmente controlado, mas o piano tinha um problema, até mesmo um dilema, pois o piano era amaldiçoado e logo a ser tocado congelava tudo ao seu lado, causando um silêncio assombrado e apenas um sopro gelado. Vitor Hugo Oscar Silva. Sonho de viver. Sonho de viver eu tenho. Quero voar para longe do ninho. Sonho de liberdade. Minha vida é como uma rosa, linda e vermelha, mas cheia de espinhos. É como se alguém estivesse escrevendo um rascunho. Gabriele Cristina. O Pequeno Príncipe. Um pequeno menino com um grande coração e também um grande viajador. O Pequeno Príncipe sempre foi muito sozinho. Ele tinha somente uma linda rosa de companhia. Um dia, o pequeno viajou para um lugar chamado Terra. Esse lugar era cheio de pessoas e depois que viajou, nunca mais viu seu amor. A linda rosa era seu amor, que ele nunca mais iria ver. Ana Rita da Silva Medeiros. A rainha ganha presente, mas ela é ausente. A rainha, ela atualmente está sorridente. O ajudante está cansado de estar encantado com a beleza da rainha. Ele, entediado, vai embora e é lembrado de avisar para os seus amigos que hoje ele está apagado. A rainha foi medir seus súditos para falar que um dia a rainha vai amar alguém, mas o azar dela. O ajudante tenta seduzir e traduzir a linguagem de amor dele. Ayumi Hatadani. Ah, o amor, uma linda beleza. Ela nos invade de forma ágil, a maior obra da natureza. Tão lindo que até parece ser fácil. Mas o amor é muito traiçoeiro. Ele te abandona sem nem olhar para trás. E você sofre e chora um mês inteiro. Isso é tudo que o amor é capaz. Já sofri demais por causa dele, mas agora nem me importo, pois eu me amo mais que ele. Perdoe meu tom agressivo. Somente expus minha sincera opinião, e esse é meu lado abrasivo. Rayane Borges Freitas Oliveira. Desgosto e até um nervoso daquilo que pareça um pouco dengoso, porém tão pior que um esgoto. Ao mesmo tempo lindo e horroroso, contando histórias e ilusões, sem medo de poder quebrar corações,
e aos poucos se tornando tenebroso. Assim vai se tornando um medo de novamente cair em meio a um furacão com sentimentos a milhão. Mariana Ferreira Cândido. 1000 anos. Aconteceu que por 1000 anos te esperei. E te amei muito e te esperei por 1000 anos. Mas agora tenho uma notícia para você. Se passaram muitos anos, mas continuo te amando muito. Mas estou muito doente e estou te enviando esta notícia porque quero te ver. Te amo há mais de 1000 anos e vou te amar por mais 1000. Mas preciso ver você. Quero muito te ver. Ao passar do tempo, fomos nos apaixonando. Mais e mais, cada vez mais apaixonados. Agora vou dormir por muitos e muitos anos. Mas antes quero te ver. Ana Clara Martins Silva. Amor distância. O amor à distância. O amor é lindo, especial, mas o amor à distância é muito ruim. Sentir saudades, falta. Meu amor está no outro lado do país. Ruim não poder encostar e beijar o amor da sua vida. Ver os casais felizes. Chegam a se emocionar. Não vejo a hora de encontrar o amor da minha vida. Te beijar, abraçar e sentir sua mão. Criar uma família com ela. Planejar nossa casa e ver ela vestida de noiva. Maria Gabriela da Silva Genuíno. Eu te amo de montão. Garota, você vive no meu coração. Você é minha esperança. Com você tenho segurança. Você é como uma flor no jardim que brilha os meus olhinhos. Seu sorriso é rico e belo. Eu me sinto em um lindo castelo. Você é tão linda e exuberante que tem um brilho brilhante, uma joia como diamante. Você tem uma grande experiência, mas é ruim em ciências. Termino com beijinho, beijinho. Rodrigo Berenício. A bala e a jujuba e os trocadilhos. Em um bar de esquina tinha uma caixa cheia de jujubas, mas tinha, porém, uma bala e uma jujuba que falavam entre si. E aí, bala doçura, como vai? Disse a jujuba. Tudo bom, combinação de sabores, respondeu a bala. Tudo doce com você? Falou a jujuba. Tô sim, docinho, disse a bala. Você viu a bala que passou pela janela? Falou a jujuba. Deve ter vindo da arma de um ladrão de Jujuliette, respondeu a bala. Esse ladrão deve ser um docinho, falou a jujuba. Isso é muito doce da sua parte. É isso. Boa noite, docinho, falou a bala. Boa noite, respondeu a jujuba. Felipe Miguel Silva. Os doces trocados. Em um belo dia, fui em um chá de bebê e tinha umas lembrancinhas e levei para casa. De noite, escutei umas vozes. Fiquei com medo e não me levantei. Eram os doces que estavam dialogando. Estavam discutindo onde iriam morar o senhor Chocolate e a senhora Sensação. Eles tinham muitos problemas no condomínio e queriam ir para o bairro Nestlé. Eles tinham 2 filhos, Choquito e Lolô. Eles estavam com problemas na criação deles. Eles se mudaram e os filhos conheceram novos doces e viveram felizes para sempre. Daniel Felipe Campos Souto. As 2 balas e a jujuba. Era uma vez 2 balas e uma jujuba. As 2 balas nunca se separavam, nem elas da jujuba. Os nomes das balas são Luciana e Cláudia. A jujuba, o nome dela é Brian. Elas são grandes amigas. Elas adoram brincar de muitas brincadeiras, mas elas moram com os pais delas. Um dia, elas falaram que queriam morar sozinhas, e os pais delas ajudaram e conseguiram comprar uma casa só para elas. Compraram uma casa de 10 mil reais, elas adoraram. Tinha tudo, tinha piscina, 2 andares, 5 quartos, uma sala muito grande. Toda semana elas davam uma festa e arrumaram um emprego para sustentar a despesa da casa, água, luz. Por mês, elas gastavam 1.000 reais. Todo mês, elas faziam uma compra. Os pais estavam felizes. Yuri Adriano Marques de Rezende. A xícara que queria o café. Havia um café, um herói de fé. Um dia enfrentou um vilão poderoso e muito maldoso. O vilão era a xícara que queria tirar o café de sua chaleira mística.
A xícara logo disse: saia, café, o herói de fé, ou então te levarei à força. O café não queria, então lutou para não sair de seu bule. Porém, o café, o herói de fé, acabou perdendo para a xícara e acabou indo para a xícara maldosa. Sem vontade, tentou resistir, porém, sem sorrir, não conseguiu fugir. Pedro Henrique Rodrigues de Oliveira. Em uma casa de um jovem garoto, havia 2 potes de balas longas e balas individuais. Elas se odiavam tanto que parecia Estados Unidos e União Soviética. Em um dia, começou a Grande Guerra do Açúcar, com os 2 lados usando arminhas de água, granadas de sal, tanques de guerra de torta de morango. No fim de tudo, quem leva a vitória são as balas individuais. Mas em um outro canto daquela casa, outra guerra fria, com um bolo e brigadeiros dentro de uma geladeira. Os brigadeiros gritam: independência ou morte! O bolo retruca: pra que brigar? Eu sei que roubei o ouro, mas... No fim, os brigadeiros ganham. Mas um humano acaba abrindo a geladeira e vê que não tinha mais nada e pensa que foi o cachorro. O humano brigou com o cachorro e comeu o resto dos brigadeiros. Luan Henrique Martins Santos. De vez em quando eu vou na sorveteria e não sei qual sorvete escolher. Tem tantos sabores bons, tem de menta, morango, chocolate, ovo maltine. Eu pego o copo e coloco o máximo que puder. Tem vez que eu vou no lugar onde vende pizza e tem umas pizzas tão boas. Tem pizza de chocolate, frango com catupiry, frango ao molho. Eu fiquei muito indeciso e fui pegando tudo que vinha à mesa. João Gabriel Naves Pereira. Balinha bailarininha. Era uma vez uma balinha que queria ser bailarina. Esta balinha morava em um pote e o pote era seu palco. Todo domingo esta balinha dançava em seu palco, até que um dia uma criança chegou na loja e pediu a balinha bailarininha. Depois de muito tempo que a balinha foi morta, ela foi refabricada e voltou ao seu posto, balinha bailarininha. Ela disse: ai, que legal! Eu serei a nova bailarininha de vocês. Oba! E de dias em dias apareciam e sumiam balinhas bailarininhas. Rodrigo Berenício. Uma receita de torta. Em um velho caldeirão enferrujado, coloque água levemente ácida com lodo, musgo para deixar bem esverdeada. Um pouco de vermes e peles descascadas de uma frieira para fazer a massa. Deixe ferver na água por 20 minutos. Frutas estragadas, um pouco de sangue para o recheio, mas não se esqueça de sujar as frutas nas fezes. Pique e salpique solitárias encontradas em cadáveres por cima da torta para finalizar. Rafael Mendes Silva. Coisas nojentas. Inseto no prato de comida, cocô na roupa, nariz fedido, cocô de bebê recém-nascido, esgoto, maracujá pepino, besouro de cabeça para baixo, comida mofada, qualquer animal morto. Nicolas Rafael Moraes Chaves. O Meleca. O Meleca é um herói que é feio e chato e não salva o mundo do perigo. Só dorme, tem pelos e cabelos no nariz, e arrota, e peida na cama, e calça a mesma meia todo dia, e não escova os dentes nem toma banho, e não limpa a privada. E não dorme de dia, só a noite inteira acordado, e não lava a casa faz 3 anos. Lucas Gabriel da Silva Santos. O Bote. Há muito tempo, diziam que um robô tinha vida e ele assombrava todo mundo, e que ele matou o homem que o criou. Depois dessa época, passou uns 4 anos, ele reviveu e aconteceu uma guerra. Aí o Bote morreu. Ele foi destruído e um cientista criou outro Bote. E esse Bote era mais forte do que o primeiro. E agora todo mundo está em pânico. Corram, corram, corram! Daniel Santos Nogueira. Em um belo dia, um bebê nasceu no hospital municipal. Ele era um lindo bebê. O nome que a mãe dele pôs nele foi Jacinto. Anos passaram e Jacinto cresceu e agora ele tinha 17 anos. E naquele ano ele finalmente ia fazer 18 anos no dia 29 de fevereiro. Mas ocorreu um problema. Ele estava sem dinheiro.
Ele ficou bem triste com isso, mas ele ficou pensando e pensando no que ele poderia fazer. E ele pensou em um plano. Ele comprou algumas coisas com o resto do dinheiro e fez umas laranjinhas para vender. Ele vendeu tudo e conseguiu bastante dinheiro e fez uma festa bem grande e legal, cheia de doces, um bolo gigante e muito mais. Ele se divertiu bastante com seus amigos e foi isso. João Gabriel Naves Pereira. A lenda do desmaio de aniversário. Um dia, um homem foi até o cemitério e ele viu uma pessoa que estava morta dentro do caixão por 10 anos. Ele desmaiou e teve um trauma. Só que, além disso, ele pegou uma doença. Essa doença não tem cura. Ela é o seguinte: se a pessoa desmaia 3 vezes ou mais, a pessoa morre. Então, quando esse homem tinha um problema de susto, se ele tomasse um susto bem assustador, um susto tão grande, ele desmaiava. Ele estava na sua casa de boa, só que era o dia do aniversário. A família dele resolveu fazer uma surpresa para ele e todo mundo ia cantar parabéns e tinha uma caixa da JBL tocando. Chegou a hora, só que eles não sabiam que ele estava com a doença. Na hora do parabéns, ele desmaiou uma vez. Ele ficou 20 minutos desmaiado e quando ele acordou, estava todo mundo em cima dele e tinha um sobrinho com uma máscara de zumbi e ele desmaiou de novo. Aí, ele acordou 30 minutos depois. Na segunda vez que ele acordou, olhou para a janela e viu um gato preto e ele tinha medo. E ele morreu na hora que ele desmaiou pela 3ª vez. Lucas Daniel Ferreira de Carvalho. Tudo por causa da argíria. Em um dia, um casal se encontrou em um baile de máscaras e acabaram se apaixonando. Então, aconteceu. Eles tiveram uma filha. Porém, ela tinha um problema que a deixava bem diferente das outras. Esse problema era chamado de argíria, que deixava ela com uma cor diferente. Então tiveram outra filha e deram o mesmo nome, Ângela, e meio que trocaram ela e a mantiveram em cativeiro. Porém, as idades eram um pouco diferentes, uma de 15 e a outra de 12. Anos e anos se passaram, o casal foi visto jogando um corpo no rio Tâmisa, em Londres, e desde então, ninguém entra nele. Isabela Cristina Pereira. Hash e a volta para o seu mundo. Hash, depois de ter sido preso em um outro universo pelo seu maior vilão Mark e a sua equipe de vilões, Hash começou a sua série de derrotar vilões. E dentro deste universo, Hash aprendeu e conquistou poderes, e um dos seus poderes era Sagaio, o seu grande amigo titã. Sagaio sempre ajudou Hash se transformando em um titã. 520 golpes de katana e a sua bola de cobra em fúria. E também não pode se esquecer a sua vitória sobre os seus clones do mal e seus robôs gigantes, aonde os clones planejaram o grande roubo do museu. Só que graças ao Hash isso não aconteceu. Quando estava perto de seus dias de voltar para o seu mundo, Hash derrotou o maior vilão do universo em que estava. Quando Hash voltou, percebeu que seu mundo estava dominado pelos vilões. Assim, Hash usou tudo o que aprendeu e trouxe o seu mundo de volta à paz. Só que ainda hoje, ele continua batalhando para manter a paz em seu mundo que ama. Ítalo Henrique Soares Botinha. Ordem. As frases de um cordel, boas para leitura. Como textos, com outras regras, doce paz e amplitude. Estação de palavras, foca em ler poemas. Gosto muito disso. Herança de uma época, imaginação além, jogos superficiais. Caramba, cordel é bom. Louco para ler mais. Meio paia, mas porém nunca decepciona. Onde você vai além para escrever cordel. Que lindo é isso. Relativo de texto, super importante e tu ficará alegre. Uma vez li e amei. Veio de bem longe e o Wi-Fi não ganha cordel. Xingar nele jamais. Zangado? Lê o cordel. Pedro Rodrigues de Oliveira. Espera. Só mais uma coisinha. Sessão de microcontos. Fui coçar o rabo, mas estava sem rabo. Havia deixado ele para trás. Pedro Henrique Rodrigues de Oliveira. Não tinha teto, não tinha chão. Mas o que tinha, então? Rodrigo Berenício. Tartaruga morta dentro de sua casa. Luan Henrique Martins Santos.
A luz estava ligada, mas no bairro não havia energia. John Washington dos Reis Silva. Pó cinza cremado. Bolo de vó. Adriano Ferreira Carvalho. Um All-Star vermelho sangue, que antes era branco. Mariana Ferreira Cândido. De repente, o amor aconteceu assim, como um ataque cardíaco ao contrário. Elizabeth Prado Alves. Morreu de amor, ou melhor, ela o matou. Flávia Alessandra Alves Silva. Criança desaparecida, caso de polícia. Esconde-esconde no guarda-roupa. Stephanie Mariana Nascimento Pereira. Uma flecha de amor mal mirada. Lucas Gonçalves Santos Guimarães. Uma vida longa juntos, por 2 semanas. Guilherme da Costa Santos. O ano era 2329 e eu não me lembro. Guilherme da Costa Santos. Uma menina sem doces dentro de sua cesta. Brian Joseph dos Reis Silva. Vendo casas fantasmas já usadas. Luan Henrique Martins Santos. Um peixe fora d'água tentando respirar. Brian Joseph dos Reis Silva. Ladrão sem arma assalta banco. Tiago Dias dos Santos. Sob a tempestade, rápida luz vermelha vem, vida vai tão rápido. Rafael Mendes Silva. Uma nuvem sem água chora. Tiago Dias dos Santos. 6 amigos saem para brincar e só um volta. Júlia Beatriz Silva de Carvalho. Então morto, ele viveu. Mariana Ferreira Cândido. Lua de mel, pena ser tão salgada. Adriano Ferreira Carvalho. Esmolas do trampo, pisei na rua, estava em casa. Maria Eduarda Amorim Lima. Salsichinha morto de barriga cheia de salsicha sabor chumbo. Guilherme Silva de Jesus. Tinha um pula-pula. Sangue no chão. Felipe Miguel Silva. Após levantar da cama, continua deitada, toda ensanguentada. Camila Cristina da Silva Santos. Uma senhora, 100 horas. Nayane Gregório de Oliveira. Relógio 100 horas para no passado. Vitor Hugo Oscar Silva. Vende-se minha casa por 1 centavo. Nayane Gregório de Oliveira. Nossa conexão enorme e inexplicável pareceu um story do Instagram. Elizabeth Prado Alves. O relógio contou, mas não foram as horas. Rayane Borges Freitas Oliveira. Essa obra foi composta pelas crianças e adolescentes participantes do projeto Ideias Incontidas Ano 7, realizado pela Companhia Cultural Encantar e viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, PRONAC 204475, patrocínio do Instituto Algar e parceria com a Associação Desenvolvendo Vida e Missão, Advém, Creches Comunitárias Associadas de Uberlândia, CCAU e Programa Transforma.